A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus. Tudo bem, meu querido? Pastor Márcio Rezende, mais um dia para essa série de vídeos. Estamos gravando sobre o desenvolvimento natural da igreja. Igreja Luz para os Povos Noroeste, debaixo da supervisão direta dos bispos Eduardo e Mila Miranda. Estamos aqui para tratar desse livro, né? O ator Christian Schwarz. No primeiro vídeo já disse, né, eu possuo o físico, digitalizei ele para o meu uso de composição de material aqui. Né, ele não ficará disponível para quem quiser. Se você quiser, pode adquirir o livro pelo site, Zamagalu vende e tal. Mas estamos aqui para a gente trabalhar. No primeiro vídeo, a gente falou sobre como interpretar alguns gráficos que são tratados no livro. O livro em si, ele vai tratar da composição do desenvolvimento natural da igreja, e para falar de desenvolvimento natural, ele recorreu ao campo biológico, para entender como a biologia desenvolve no seu processo natural o crescimento de animais e plantas que nós temos. Dentro disso, ele recorreu a fatores do mundo ecológico, de população, de espécie, de controle de população, de predadores, etc. Uma série de relações. Quem é ecologista pode compreender isso melhor. Mesmo o calor, cafezinho é maravilhoso, né, gente? E hoje o nosso objetivo é falar sobre as 8 marcas de qualidade da igreja. Para falar sobre essas 8 marcas de qualidade, nós reiteramos que essas marcas de qualidade não foram apreciações humanas, que ele entendeu que existem e colocou lá e buscou confirmar. Não. O que ele fez? Ele fez uma pesquisa inicial com 1.000 igrejas em 32 países, armazenou esses dados, estudou e ele entendeu que existem 8 marcas de qualidade nas mais diversas igrejas, que é universalmente conhecida, universalmente estabelecida. Então ele analisou igrejas nos 5 continentes que nós temos vida, em 32 países que foram feitas, e mais de 1.000 igrejas. Igrejas pequenas, igrejas grandes, igrejas muito grandes, igrejas que crescem, igrejas que não crescem, igrejas que têm uma boa qualidade moral e espiritual, igrejas que não possuem tal qualidade. Bom? Como que ele determinou o fator que a igreja é boa, que não é? Como que ele mensurou isso? A metodologia da pesquisa não é muito explícita no livro, mas ele tabulou tudo isso e chegou a alguns resultados. E tem os resultados que ele tem, nós podemos entender que existe meio que uma média, vamos dizer. E dentro dessa média, das 8 marcas de qualidade, para ele determinar. Então, estamos falando sobre desenvolvimento natural da igreja, as 8 marcas de qualidade. Antes de entrar nas marcas propriamente ditas, o que ele entendeu? Ele entendeu que existem números associados às qualidades das igrejas. Esses números foram gerados, eles foram fomentados por meio da resposta a um questionário. A nossa igreja passou por um desses questionários com 99 perguntas. O questionário original da pesquisa dele envolveu, se não me engano, 170 questões, foi um pouco mais profundo. Nós, como igreja local, temos um panorama. Esse panorama vai ser analisado em outro vídeo. Aqui nós vimos já como interpretar o gráfico que ele coloca inicialmente no livro. E agora nós vamos ver quais são as 8 marcas de qualidade que foram inferidas através dessa pesquisa. E posteriormente nós vamos selecionar a nossa igreja com esse perfil, com essas 8 marcas, onde a nossa igreja se encontra. E é disso que se ocupa o capítulo 1 do livro. Ele já divide por cores aqui, né? Bacaninha, né? As margens do livro, as bordas, né? Tom de amarelinho. Aqui, um pouco mais de 40 páginas. Ele vai falar sobre essas 8 marcas de qualidade. A gente vai buscar resumi-las aqui de forma apropriada. No capítulo 2, ele vai falar sobre o fator mínimo. O que é esse fator mínimo? A igreja precisa canalizar as suas forças em desenvolver aquelas marcas de qualidade que estão mínimo, que é o menor possível.
Por quê? Porque o crescimento, tanto numérico quanto em qualidade de uma igreja, está associada a uma harmonia entre as 8 marcas de qualidade. Obviamente, dependendo da igreja, por característica e perfil, ela vai se destacar mais em uma marca de qualidade do que em outra. Porém, o crescimento saudável e o crescimento numérico, ele está vinculado à harmonia entre as 8 marcas de qualidade. Então, nós vamos aqui hoje estruturar quais são essas 8 marcas, numericamente, o que é uma marca que está ruim, o que está ótimo, o que está mediano. E vamos depois relacionar nossa igreja a esse perfil e trabalhar no fator mínimo, porque trabalhando no fator mínimo, a gente promove uma maior harmonia entre as marcas de qualidade. Tendo a maior harmonia das marcas de qualidade, a gente obtém um consequente crescimento numérico e um crescimento em qualidade da igreja, ok? Então, quais são os números importantes que a gente tem? Nós temos aqui 0, 35, 50, 65. Então, observe esses números são muito importantes. A igreja que se encontra dentro das 8 marcas de qualidade, de 0 a 35, qualquer um desses pontos, vamos colocar de vermelho, aqui indica que ela está péssima em algum desses itens, alguns dos 8 itens. Vamos ver quais são essas 8 marcas já já. A igreja que se encontra, de 35 a 50, ela está abaixo da média. Os 50 é a nossa média. Ou seja, a igreja que está nos 50, ela está na média. De 50 até 65, é uma igreja que está acima da média. Agora, um fator que não foi encontrado nenhuma exceção foi que todas as igrejas que estão acima de 65, na sua média geral das 8 marcas de qualidade, são igrejas que crescem, tanto em qualidade quanto em crescimento numérico. Então, números de 65 acima, nós vamos considerar que são igrejas ótimas, excelentes. Então, essa escala a gente vai usar para analisar as marcas de qualidade. Ela vai determinar para nós o fator mínimo, ok? A partir dessa numeração. E os esforços deverão ser concentrados nesse fator mínimo para que haja harmonia entre essas 8 marcas de qualidade. Certo. Pastor Márcio, quais são essas 8 marcas de qualidade? Vamos lá. O livro aqui vai trazer para nós. As 8 marcas. Primeira marca. Opa. Liderança capacitadora. Então, a primeira marca que a gente vai ter, vou colocar de azul aqui. A primeira marca de qualidade, liderança capacitadora. Então, no questionário que ele fez com 170 perguntas, algumas perguntas levantaram que liderança capacitadora é fundamental para um crescimento saudável no mérito da igreja. Vejamos, o que diz para nós aqui o livro? Olha só, ele fala sobre o estilo de liderança que se tem.
Pastores de igreja que crescem são menos voltados ao relacionamento, ou seja, são pastores mais voltados à organização do que a relacionamento. Olha aqui, que a igreja trouxe. A gente até comentou isso no primeiro vídeo, né? Olha só o nosso espanto. Liderança capacitadora. A gente sempre vai trazer esses quadrinhos aqui, viu? Dentro da liderança capacitadora, o que a gente vai ver? Pastor como teólogo. As igrejas que crescem, têm boa qualidade, só tem 42% de pastor como teólogo. Ou seja, ser teólogo não é o fundamental para o crescimento saudável de uma igreja, tanto ministerial, espiritual, quanto numérico. Segundo, o pastor que se aconselha com alguém externamente, ele tem uma maior propensão à igreja ter uma qualidade espiritual, moral e crescer numericamente. Ou seja, a liderança do pastor e a liderança da igreja precisa ter esse acompanhamento. A formação teológica ela é importante, mas ela não é um fator preponderante para a qualidade da igreja nem para o seu crescimento numérico. O que nos revela é que o que é importante, o que é fundamental, ter alguém que cuida da gente, ter um processo discipular, ter alguém que está cuidando diretamente da pessoa, que essa liderança seja uma liderança capacitadora. E quando fala de captação, olha só o que diz. Os líderes de igrejas que crescem concentram seus esforços em capacitar outras pessoas para o ministério. Eles não usam os seus colaboradores como ajudantes para alcançar seus próprios objetivos e implantar a sua visão. Ou seja, na igreja, quando a liderança capacita quem está abaixo para a execução da obra, do projeto, a igreja expande, a igreja cresce em qualidade e em números. Liderança capacitadora. Meu querido amado irmão, meu querido amado pastor, capacitar pessoas, liderar, delegar, ensinar os outros a fazer as suas atividades, as suas responsabilidades, vai fazer com que a sua igreja avance e cresça em qualidade e em números. Dá uma pausa aqui só para terminar de cuidar do livro lá, de digitalizar o livro, digitalizar só a primeira parte. Então, a primeira marca de qualidade que nós temos é a liderança capacitadora. Segunda, que a gente tem, ministério orientado pelos dons. Ministério orientado pelos dons. O que isso quer dizer para nós? Que na igreja a gente precisa diminuir as operações tampa-buraco. As operações tampa-buracos, elas são muito pouco efetivas no quesito de resolver problema. Elas são medidas paliativas. Quando a gente fala de ministério orientados pelos dons, olha só o que a o uso dos dons, olha só. A pesquisa dele, que o resultado que eles chegaram. As
tarefas que realizo na igreja correspondem aos meus dons? Perceba, as igrejas que têm alta qualidade, não importa se ela cresce ou não cresce, as pessoas estão fazendo aquilo que é o dom delas, aquilo que os dons foram orientados. Nas igrejas de baixa qualidade, cresce ou decresce, 10% em média estão fazendo o que é o centro chamar para fazer. Está tampando buraco. A igreja não vai ter qualidade. Os obreiros que ocupam cargos eletivos na nossa igreja são treinados para suas tarefas? Quando há o treinamento, a igreja tem uma alta qualidade. Então, nós temos um indício forte e claro de que está naquilo que gosta de fazer, que se sente chamado, aquilo que você tem habilidade. Eu, pastor Márcio Rezende, eu tenho uma qualidade musical para tocar. Eu toco na igreja, mas eu também tenho qualidade de ensino. Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, compreendendo um livro, entendendo alguns gráficos, estudando aqui algumas madrugadas para tentar entender isso aqui, compreender e traduzir isso. Isso é um dom que Deus deu. Nem todo mundo vai ter a paciência para sentar o bumbumzinho na cadeira e para ler 120 páginas aqui, 125, 2, 3, 4, 5 vezes. Até entender o negócio. Ainda mais comprar um livro, comparar com outro, relacionar um dado com outro, interpretar. Isso é dom, não é questão de ser melhor ou pior do que o outro, é questão de dom, de chamado. É questão de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, e ser treinado para isso, ser especializado para isso. Certo? É muito mais uma questão da gente ajustar, né? Então, e haver um treinamento. Poxa, mas a igreja tem necessidade. Pela necessidade eu vou ocupar determinado local. A gente tem entendido que a melhor saída não é essa. A saída é aguardar até que Deus levante as pessoas que são qualificadas para aquela área. Entendeu? Tem pessoas que às vezes têm alguma habilidade, dedicação, vai aprender uma coisa, duas, três, não tem nenhum problema, mas ela vai focar naquilo que é o dom dela principal. A gente vai chegar no momento de fazer o teste dos dons. E dentro do teste dos dons a gente vai ver, né, tem aqui um livro, que ele traz um teste com 180 questões. As 3 cores dos seus dons. Já estou digitalizando ele, criando uma planilha para a gente poder fazer. Ele já relacionar com o seu dom. Com 180 questões aqui, que ele traz como resultado para identificar qual o dom que você tem. Então, é um processo que a gente está. Poxa, nem todo mundo vai ter condição de fazer isso, de ler o livro, de comprar, de buscar, de ver, de transformar o material. Isso é o dom, o talento de cada um. Não existe um melhor que o outro. Existe a marca de qualidade, o ministério orientado pelos dons. Se você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, você está no lugar certo. Isso eu posso ter certeza. Que Deus tem nos levado a caminhar nessa perspectiva. Uma terceira marca de qualidade que a gente tem é espiritualidade contagiante. E dentro de espiritualidade contagiante, o que é que a gente vai ter? Olha só o que, é que os gráficos eles trazem como informação pra gente. Vida de oração. Acho que quem conhece a nossa igreja sabe o quanto nossa liderança nos incentiva a orar. Nós temos uma sala específica de oração que somos convidados a estar ali constantemente. Mas não é qualquer oração. Olha só, os momentos de oração são para mim experiência inspiradora. Ou seja, a oração é aquela oração que Deus fala comigo, que eu saio dali transformado, ou é aquela coisa que eu faço para constar? Perceba que temos que ter isso daqui, ó. A oração tem que ser inspiradora para nós, ok? Outra questão de espiritualidade contagiante.
Estou entusiasmado com a minha igreja. Olha só, perceba, gente. Olha só o que a gente percebe. Igrejas que têm alta qualidade de rosa e têm baixa qualidade, a experiência de oração é contagiante. Você não tem muita diferença gritante. 52 para 65 aqui é maior, mas de 67 para 71 a diferença é muito pouca. Ou seja, apenas a oração contagiante, ela não é um fator que vai interferir diretamente na qualidade e no crescimento numérico da igreja, como o gráfico deixa para nós. Certo? Ele é importante, ele faz parte da vida cristã como um todo. Mas não é porque ele faz parte da vida cristã que ela vai trazer um resultado em crescimento de qualidade e de números. Entusiasmo. Estou entusiasmado com a minha igreja. As igrejas que têm alta qualidade, você tem 70 a 76% de pessoas que são motivadas. O que é proposto a gente faz, a gente arregaça a manga, vai junto, trabalha. Isso está contagiado. Igreja que tem baixa qualidade, que decresce, obviamente a participação, o contágio é pouco. Por isso você não se sente nem inspirado a convidar outra pessoa, a chamar outra pessoa. Obviamente. Então, olha só, olha a diferença de 33% para 70%, é mais do que o dobro. Qualidade da igreja, ou seja, o entusiasmo ele interfere na qualidade, mas ele não interfere no crescimento diretamente. Na qualidade 70%, mas não cresce, perde número de membros. 76% tem boa qualidade, mas cresce. Diferença quase nenhuma, 6% apenas. Quase nenhum, menos de 10% aqui de diferença entre um e outro. Ou seja, o entusiasmo ele garante a qualidade da igreja. Ele é um fator primordial para a qualidade, mas não para o crescimento numérico. Olha que coisa importante. De acordo com a pesquisa dele, claro, obviamente, né? Nossa quarta marca de qualidade da igreja. Estruturas eficazes. E aqui ele mesmo coloca que é o tema mais controverso, né? Em termos de estruturas eficazes. O próprio autor disse que esse aqui foi o ponto mais nebuloso que eles levantaram na pesquisa que foi realizada. Identificaram que a estrutura é importante, mas até que ponto é que elemento realmente ele teve alguma dificuldade em mensurar isso. Olha só. Líderes de ministério. Na nossa igreja, há líderes para os diversos ministérios? Então, em termos de estrutura, quando a gente fala de estrutura, líderes de ministério. Na nossa igreja, há líderes para os diversos ministérios? Perceba, as igrejas de alta qualidade, você tem 80 a 85% tem líderes de ministérios identificados. A qualidade baixa, 32%, mas que tem baixa qualidade, mas está crescendo 65%. Ou seja, líder de ministério é importante para a qualidade da igreja e para o crescimento. Teu líder, separar os ministérios e ter o líder adequado para aquela liderança. Considera nossa igreja uma igreja tradicionalista? Olha só, as igrejas que têm alta qualidade não se consideram tradicionalistas, ou seja, não tem regras muito certas em termos de estrutura, uma hierarquia extremamente rígida, tem uma flexibilidade, tem uma junção um pouco melhor. Isso é importante em termos de estrutura para a qualidade. Percebam, o tradicionalismo não resulta em alta qualidade. Muito pelo contrário, né? A igreja mais tradicional, a igreja que é mais tradicional, ela tem uma baixa qualidade e perde muitos membros.
Então ele não é um fator importante em termos de estrutura para o crescimento, tanto em qualidade quanto em números. A rigidez na estrutura. Claro que você precisa ter uma excelente estrutura física, um excelente cuidado com os membros, né? Mas em termos de quando você é muito rígido, há uma rigidez muito estrita, não há flexibilização, a igreja apenas perde membros. E isso é segundo a pesquisa. Quinto ponto que nós temos, culto inspirador. A quinta marca de qualidade é o culto inspirador. Dentro do culto inspirador, o que a gente tem? Olha só, que dado importante. Culto para o visitante. O nosso culto está direcionado principalmente para os visitantes. Quando a gente fala de culto para visitante, isso não resulta em crescimento da igreja, porque são as igrejas que estão crescendo. Ou seja, aquelas que estão crescendo, apenas 3% tem um culto voltado para o visitante. 97% não tem, ou seja, ele não é um fator que vai indicar crescimento. Um culto voltado para o visitante ele não é errado de forma nenhuma, mas ele não é uma ferramenta universal de crescimento. Fazer todo o culto sempre voltado para o visitante. A participação no nosso culto é uma experiência inspiradora para mim. Todas as igrejas, nós vemos aqui 72, 80% das igrejas de alta qualidade, tanto a que está decrescendo quanto a que cresce. Ou seja, o culto tem que ser experiência que transforma a vida da pessoa. Se o culto não transformar a vida da pessoa, a vida do nosso membro, nossa igreja não vai ter uma alta qualidade, não vai crescer. Isso é importante. Perceba, até na igreja que não tem uma boa qualidade, não está crescendo, o culto é uma experiência inspiradora, faz parte da vida cristã, é algo mais universal. Então, o culto inspirador tem que ser algo importante, é um elemento básico da nossa vida enquanto cristãos. Grupos pequenos, nossa sexta marca de qualidade. Por que ele colocou grupos pequenos? Porque você pode colocar o nome de célula, de grupo pequeno, grupo de comunhão, grupo familiar, pequeno grupo. O nome que vai ser colocado é o de menos. É o de menos, é o que menos importa o nome que você vai dar. O importante é os grupos pequenos, eles têm que existir. Nossa pesquisa sobre igrejas que crescem ou decrescem em todo o mundo levou à conclusão de que a multiplicação constante do grupo pequeno é o princípio universal de crescimento da igreja. Ou seja, se você tem pequeno grupo, eles estão sempre se multiplicando, isso é um princípio de crescimento universal da igreja. Não importa se é célula, se é pequeno grupo, se é grupo familiar, mas porque nos grupos menores você tem maior intimidade, maior comunhão, maior liberdade. As pessoas se sentem mais confortáveis, se abrem mais, se expõem mais à palavra do evangelho, à verdade do evangelho. Onde ele tem uma oportunidade de ter a vida tocada, transformada na intimidade. No culto inspirador, ele é tocado por Deus. No grupo pequeno, alguém fala na vida dele mais diretamente, ele entende na prática como transformar. Certinho? Então, olha só. Tanto é que aqui é um dos poucos elementos que ele coloca 3 gráficozinhos. Olha só, e sobre grupos pequenos.
Prioridades. A nossa igreja é mais importante que uma pessoa participe do grupo pequeno do que no culto? Perceba, participar do grupo pequeno não é um fator que é mais importante. Você não pode só participar do grupo pequeno e não ir ao culto. Tanto para a igreja que tem alta qualidade, tanto para a igreja de baixa de qualidade. Percebam. Então, participar do grupo pequeno é importante, mas ele não pode substituir o culto. Devemos ir ao grupo pequeno, à célula, mas não devemos deixar de congregar lá como corpo de Cristo, todos juntos, no culto de celebração. Na nossa igreja local, nós temos 2 cultos aos domingos, de manhã e à noite. Se você tem alguma atividade no domingo à noite, alguma empresa, algum evento, seja o que for, você tem a opção de ir pela manhã e estar congregando. Problemas pessoais. Eu tenho um grupo de pessoas na igreja no qual é possível falar sobre problemas pessoais. Perceba, a igreja de alta qualidade ela tem um percentual considerável. 67% em relação a 41%, 71% em relação a mais de 20% de diferença. Ou seja, isso é importante. No grupo pequeno você ter para que a igreja possa se desenvolver como um todo. Na nossa igreja há um estímulo constante para que os grupos pequenos se multipliquem. Ou seja, quando há essa multiplicação, as igrejas de alta qualidade crescem. 60% das igrejas de alta qualidade têm esse incentivo, mas 78% das igrejas que crescem, que estão aumentando, elas incentivam. Ou seja, dá mais de 30% a mais do que aqui. Poxa, como assim, pastor? Aqui é 60%, pois é, 30% de 60% daria o 18%. 60 mais 8 daria o 78%. Ou seja, o crescer para as igrejas que crescem, ela incentiva, 30% maior incentiva a multiplicação dos grupos pequenos. Os grupos pequenos eles se caracterizam como um princípio universal de multiplicação da igreja, de avanço da igreja. Ok? Então, fundamental participar, se envolver em um grupo pequeno. Às vezes você não vai ser o líder. Às vezes você vai ser um bom anfitrião. Às vezes você vai ser quem vai compartilhar a palavra, quem vai exercer misericórdia, quem vai liderar ações sociais ali no grupo pequeno. Mas é importante a gente estar junto, desenvolvendo o seu dom, tendo o grupo pequeno, tendo as células no nosso caso. 7. Uma marca de qualidade. Evangelização orientada para as necessidades. Opa. Orientada para as necessidades. Dificilmente um aspecto do crescimento da igreja está tão preso a clichês, dogmas e mitos como a área da evangelização. Isso tanto para os céticos em relação à evangelização, quanto via na vida daqueles que fizeram da evangelização a missão de sua vida. Muito se debateu a respeito desse tópico. Continua a haver uma distinção clara entre os métodos de evangelização que podem ter sido usados com sucesso por algumas igrejas e os verdadeiros princípios de evangelização que se aplicam a todas as igrejas sem exceções. Quando a gente fala de princípio, a gente fala de algo universal bíblico. Quando a gente fala de método, a gente está falando de uma direção que Deus trouxe especificamente para alguém, para um líder, para uma igreja, um modelo. Aí você tem diversos modelos, modelo de célula, G12, M12, G5, a Rota 78, você tem MDA, etc, 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 mundo afora aí, processos, métodos, mas existem princípios. O princípio da evangelização, ele é fundamental, fundamental.
dom de evangelista. Pastor, conheça as pessoas que têm um dom de evangelista na nossa igreja. Por exemplo, minha esposa, a pastora Simone, ela é uma evangelista de mão cheia. Se você coloca o ministério de dança, se ela pega alguma coisa de dança, de teatro, ela vai fazer a apresentação, ela vai colocar, mas ela vai sempre voltar para o evangelismo, para trazer pessoas de fora da igreja para alcançar eles. Se precisar fazer um bazar, vai fazer um bazar e vai evangelizar nesse bazar. Fazer uma ação social, vai fazer uma ação social e vai evangelizar. Qualquer coisa, porque ela é evangelista, a natureza é a essência dela. É a essência. Então, olha só, das igrejas que têm alta qualidade, o pastor sabe quem tem o dom de evangelização. E aí vem a gente conhecer, a gente chegar nessa etapa da igreja, de reconhecer e identificar os nossos dons. Identificar os nossos dons, para que a gente possa atuar nele. Veja como interfere na qualidade da igreja. 65% da igreja que tem alta qualidade, apesar de não crescer, o pessoal sabe que é evangelista. 70% da que cresce tem alta qualidade, ou seja, saber, o pastor conhecer que é um evangelista, o que está relacionado com a qualidade da igreja, não essencialmente com o crescimento. Certo? Vamos ver se tem mais algum que ele colocou. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal, 8ª marca. Oitava marca de qualidade. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Olha só que interessante, o que, é que ele chegou? Ele falou que rir na igreja, tem um grupo que eu possa rir. Ai, cadê o Theo? Hã? Cadê o Theo? Não sei, gatinha. Eu procurei esse lugar e não tá. Hã? Ele sumiu. Sumiu não. Sumiu sim. Ele não tá lá fora, nem aqui dentro. Vai estar em algum lugar, gatinha. Theo! Olha só a conclusão que a pesquisa chegou. Opa, foi demais, né? Rir. Na nossa igreja rimos muito. Ele disse que isso é interferência de qualidade, a igreja feliz, a igreja que é harmônica. Ou seja, relacionamento, amor fraternal, você reunir depois do culto para lanchar com alguém, ter um momento de comunhão. A Bíblia diz: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando a gente olha as marcas de qualidade da igreja, a gente está vendo refletir Atos 2,42. E a cada dia acrescentava o Senhor, ou seja, o crescimento não é o método quem vai dar. Não é o trabalhar humano, não é a estratégia humana, mas o crescimento quem vai dar é Deus. O semeador plantou a semente, não sabe ele como foi, mas de repente da noite para o dia ela cresceu, frutificou, multiplicou. Ele não sabe como se deu o processo, ele não viu, não foi ele quem fez. Ele pode ter a tarefa de preparar o solo, de ter a semente de qualidade, de regar e cuidar, mas o crescimento quem dá é Deus. Essas 8 marcas de qualidade é o que nós comumente podemos fazer para que o crescimento de Deus não seja obstruído.
Recapitulando, quais são essas 8? Primeiro, liderança capacitadora, ministério orientado pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas eficazes, culto inspirador, grupos pequenos, evangelização orientada para as necessidades e relacionamento marcado pelo amor fraternal. Essas são as 8 marcas de qualidades que Christian Schwarz entendeu serem universais para o crescimento de uma igreja, desenvolvimento natural de uma igreja. Baseado nisso, nós vamos no próximo vídeo relacionar o resultado da nossa igreja local com essas 8 marcas de qualidade. Tá joia? Espero que possa ser proveitoso para você, você possa ser edificado, que o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração, que aquilo que Ele te chamou para fazer, aquilo que Ele te capacitou, possa ser desenvolvido na sua vida e o propósito dele seja eternizado, o seu legado possa ser deixado para a glória do Senhor. Deus te abençoe, forte abraço.